Muito boa tarde, ministros, companheiros no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. É uma bênção e grande privilégio estar com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a esse tempo final, para o qual lemos no livro dos Atos, capítulo 26, as palavras do apóstolo São Paulo, versículo 19 ao 23, e diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam. Por causa disso, alguns judeus me prendendo, estando eu no templo. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isso é, que o Cristo deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: está louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, enquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornasse tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E, havendo-se retirado, falaram uns com o outro, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Deus abençoe nossas almas a sua palavra e nos permita entendê-la.
tomamos o versículo 19 para o nosso tema que diz: pelo qual, ó rei Agripa, não fui rebelde à visão celestial. Obedientes à visão celestial. Podem se sentar. Queiram ter a bondade. Se a pessoa não é rebelde, então é obediente. Pelo qual Paulo foi obediente à visão celestial que Cristo deu para anunciar o Evangelho de Cristo, reconhecendo a Cristo como o Messias, como Salvador, e dando a conhecer a judeus e a gentios como Cristo na visão tinha dito a ele. Pois Cristo, São Paulo relata a sua conversão e lhe diz no versículo 12 em diante deste mesmo capítulo 26, diz Paulo, ou seja, ia buscar os cristãos, levava cartas dos sacerdotes para levá-los presos, tomá-los presos, ocupado nisso e indo a Damasco com poderes e comissão dos principais sacerdotes. Quando ao meio-dia, ó rei, indo pelo caminho, vi uma luz do céu que sobrepassava o resplendor do sol, a qual me cercou e aos que iam comigo, e havendo caído todos nós no chão, ouvi uma voz que me falava e dizia, em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te és dar coices contra o aguilhão. Então eu disse, quem és, Senhor? E o Senhor disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e ponha sobre teus pés, porque para isso apareci a ti, para te pôr por ministro e ministro das coisas que viste e aquelas que aparecerei a ti, livrando-te do teu povo e dos gentios, a quem agora te envio, para que abra os seus olhos, para que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam pela fé, que é em mim, perdão de pecados e herança entre os santificados. Aqui, São Paulo narra claramente a sua experiência, a sua conversão a Cristo e o que Cristo disse a ele que tinha que fazer. Era colocado como ministro, como testemunha de Cristo, para anunciar o Evangelho de Cristo, para abrir os olhos espirituais das pessoas, para que se convertesse das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus. Ou seja,
o colocou para fazer um trabalho muito importante entre judeus e gentios. E o último foi mais aos gentios que aos judeus, porque tinha sido colocado como apóstolo para os gentios. Ele não foi rebelde à visão celestial, senão obediente à visão celestial. Através da história do cristianismo, como do judaísmo, através da história do povo hebreu, como da Igreja do Senhor Jesus Cristo, encontraremos homens de Deus que não foram desobedientes à visão celestial, como Enoque, Noé. Noé teve a revelação divina do projeto divino, que seria a construção de uma arca, e foi encomendado esse trabalho a Noé, e Noé não foi rebelde à visão celestial no cumprimento, realização do que ele viu em visão. Estava a salvação para ele e sua família. Ou seja, no cumprimento, realizar a visão que Deus deu, está a bênção de Deus. Encontramos também Abraão, que não foi rebelde à visão celestial quando Deus lhe disse que saísse da sua terra e da sua parentela, uma terra que Deus lhe mostraria. E Abraão foi obediente, saiu e seguiu essa terra, recebeu a bênção. Deus disse a ele que tudo que pisasse, todo lugar que pisasse a planta dos seus pés seria para ele e sua descendência. Não foi rebelde à visão celestial e obteve a bênção de Deus. Encontramos também a Isaac e a Jacó. Jacó não foi rebelde à visão celestial. Deus lhe guiava, mostrava todas as coisas, e ele fazia como Deus mostrava, e obteve a bênção de Deus. Veja, quando Jacó foi para a casa do seu tio e seu primo, para o território de Adão, Deus apareceu a ele e disse: não te deixareis até que não cumpras tudo o que disse, tudo o que te prometi. Depois, quando esteve uns 20 anos vivendo ali, já era um homem rico, aparece a ele o anjo de novo e lhe disse que fosse a sua terra, e ele conta às suas esposas, e elas estão de acordo em ir com ele. Elas também não foram rebeldes à visão celestial que tinha sido dada a Jacó, e saíram rumo à terra que Deus tinha prometido a Abraão, Isaac, a Jacó e a todos os descendentes deles, e chegaram à terra. Jacó, com a sua família, com suas esposas e seus filhos, receberam a bênção de Deus,
Porque no cumprimento da visão celestial está a bênção de Deus. Encontramos a outras pessoas, como Gideão, não foi rebelde à visão celestial, fez o que o anjo disse e obteve a vitória, o qual foi uma bênção para ele e para o povo. Sempre, ao cumprir a visão celestial, está a bênção para a pessoa e para os que estão com ele. Temos também a outros homens de Deus. Mencionamos Moisés. Moisés não foi rebelde à visão celestial que ele teve ali no Sinai, quando o anjo de Deus apareceu naquela árvore e falou, o enviou ao Egito com uma missão divina. E ao ser obediente a esta missão divina, missão e visão, porque a visão que recebeu de Deus foi encomendada à visão. Como São Paulo, a visão que recebeu também foi encomendada à comissão. Ou seja, o que ele tinha que fazer. E agora encontramos também a outras pessoas às quais Deus apareceu, como também a Josué, e disse: Moisés morreu. Agora tu esforça-te e ser valente. E Deus começa a falar a ele e lhe diz: tu repartirás a terra em herança às tribos. A ele correspondia esse trabalho. Já Moisés, as 2,5 tribos já tinha repartido antes de cruzarem o Jordão, e o resto Josué o faria. Tampouco foi rebelde à visão de cruzar o Jordão, não foi rebelde às palavras do anjo que se encontrou com ele e tinha uma espada na mão. Não fez frente, não atacou esse anjo. O anjo de Deus, que era Cristo em seu corpo angelical. Encontramos que Josué não era rebelde à visão celestial que era mostrada em diferentes ocasiões e teve a vitória. Até parou o sol, deteve o sol e a lua pela palavra de Deus e pela boca de Josué para obter a vitória naquela batalha que estava liderando. Assim encontramos há muitos profetas e de juízes também, dos profetas como Samuel, que não era rebelde à visão celestial que era dada em diferentes ocasiões. Veja, já tinha ungido. O povo queria um rei. E Deus estava reinando através de Samuel, através de Samuel, que era juiz e profeta. Isso era teocracia.
E depois continuou reinando por meio de um homem, e agora o povo queria que um homem não reinasse para Deus, queria um homem por rei, e Samuel não queria, porque é melhor Deus reinando sobre o povo através de um homem. Mas o povo insistia. E Samuel, muito triste, comunica a Deus que o povo quer uma mudança de governo, quer que seja mudada a teocracia pela monarquia. E Samuel sabia que a perfeita vontade de Deus era a teocracia. E estava muito incomodado com o povo. E fala com Deus, e Deus lhe diz: dá ao povo o que está pedindo. Samuel pensava que o povo tinha rejeitado ele, que estava velho, que era a desculpa que eles tinham. Podiam dizer: bom, Samuel, seria bom que o próximo que estiver como juiz no teu lugar, já o conheçamos e nos apresente a ele para irmos conhecendo. Mas eles não queriam isso, eles queriam um rei, não um juiz. E então Deus disse a ele que lhe desse um rei, porque não rejeitaram a Samuel. Diz: não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre eles. Não reine na forma que eu estava fazendo através de um homem. Melhor, eles queriam que um rei fosse o que reinasse, e consequentemente que esse rei reinasse sobre o povo e reinasse para Deus. Ou seja, que fizesse um reino, tivesse um reino para Deus. Mas o melhor é Deus reinar sobre o povo através de um homem. E agora, embora Samuel não estivesse de acordo com o desejo do povo, Deus tinha dito que quando o povo quisesse rei, podia ter um rei, e tinha que ser do mesmo povo, do povo mesmo. Isso é também o mesmo sentimento das nações, que se exige que o seu presidente seja do seu povo mesmo. Tem que até ter nascido no mesmo país e, consequentemente, ser um cidadão desse país. E agora, Samuel esteve muito triste, mas não foi desobediente à visão celestial. Fez como Deus disse. Deus mostrou a quem ele tinha que ungir, e ungiu, e amou de coração a essa pessoa. Depois, mais adiante, o rei não obedecia a palavra que Deus dava a ele por meio de Samuel, porque Samuel ainda estava vivo. E veja, o conflito entre monarquia e teocracia. Na teocracia, o líder
que Deus usa, se sujeita ao programa de Deus, ao que Deus disse. Mas na monarquia, alguns líderes, reis, não se sujeitam ao que Deus disse através do profeta, através do qual Deus esteve reinando na teocracia, não se sujeita a Moisés, a Josué e ao que falou por meio dos juízes e profetas. E, consequentemente, vêm problemas para o povo. Davi foi o melhor rei. E vejam, quando o povo quis rei, o rei que ainda era conforme o coração de Deus não tinha nascido. Ou seja, que o povo tinha que esperar uns anos até que nascesse o rei que seria conforme o coração de Deus. Encontramos que sempre algumas pessoas querem as coisas antes do tempo. E as coisas têm um tempo no programa de Deus. Depois vemos Davi, já jovenzinho, e Saul já tinha desobedecido a Deus. Quando desobedeceu, o que Deus disse através de Samuel. A pessoa pode ler e ver que Samuel foi que falou, mas falou em palavra de Deus. Era profeta e era o último dos juízes. E era um homem muito importante. E até ministrava também os sacrifícios, ou seja, tinha um ministério muito grande. E ministrava lá no tabernáculo desde muito jovenzinho. E agora, quando Deus mais adiante diz, depois de ter rejeitado a Saul, disse: vai a Belém de Judeia e ali ungirás a quem eu te indicar. E agora para Samuel era um problema, porque disse a Deus: eu vou até lá e se Saul chegar a saber, ele vai me matar. Ou seja, que ele sabia que ao que teria ungido como rei, agora não era tão amigo como no início. Subiu a cabeça essa posição de rei, que até o profeta Samuel mesmo sabe que poderia matá-lo. Por conservar o trono, quando Deus já o tinha rejeitado, e ele pôde dizer que Deus já me rejeitou como rei. Vamos ver o qual Deus quer como rei, e eu vou ceder o lugar, porque não fiz de acordo a como Deus ordenou que fizesse, e eu vou ajudar ele em tudo. Saul e Samuel sabiam quem seria o próximo rei.
mas já tinha carreira militar sem uniforme. E já tinha feito mais sem uniforme que os que tinham uniforme. Tinha feito mais que Saul. Saul tinha medo do gigante, do Golias, e todos do seu exército também. E um jovenzinho foi e aceitou o desafio que teve ali. Agora, já tinha sido ungido, sim, como rei, mas uma coisa é ser ungido como rei, no capítulo 16 de 1 de Samuel, e outra coisa é sentar-se no trono. São como os candidatos a presidente ou alguma outra posição de governadores ou de prefeito municipal ou alcalde ou reis que já estejam reconhecidos e eleitos para serem escolhidos para serem candidatos, mas desse momento a se sentar no trono presidencial tem um lapso de tempo onde tem que lutar muito, que combater para obter a vitória de se sentar no trono presidencial. E esse é o lapso de tempo pelo qual Davi passou. Foi ungido sendo jovenzinho e do campo, mas era conforme o coração de Deus, e era o menor da família, ao que tinha ali no campo, trabalhando com o rebanho. Esses irmãos de Davi, 7 irmãos mais velhos que ele, representam os 7 anjos mensageiros das 7 etapas ou eras da igreja, como também pode representar os 7 mensageiros das 7 etapas da igreja hebraica sobre a lei. Nesse caso, essa primeira tipologia, o 7º foi João Batista e o 8º, que está representado no rei Davi, porque no rei Davi Cristo se refletiu. O 8º é Jesus Cristo. Davi significa amado, o amado. E no Monte da Transfiguração, como também quando João batizou Jesus, Deus disse: este é meu filho amado. Vê, o amado Davi. Davi, sendo tipo e figura de Cristo, é passado por uma etapa de sofrimento e depois volta e recupera o trono, e é uma etapa de bênção e de glória. E agora, depois Cristo se sentou no trono de Deus, o trono mais importante que o trono de Davi. Assim que não deixaram ele se sentar no trono de Davi, mas vejam, como tudo coopera para o bem. Se sentou no trono superior, o trono de Deus celestial. Mas tudo isso estava no programa divino. Portanto, não falamos contra o povo hebreu, pois estava se cumprindo um programa divino. Como tampouco falamos contra Adão e Eva,
Deus já sabia disso tudo. E se Ele não o impediu, quem somos nós para estarmos criticando a Adão e Eva ou ao povo hebreu? Porque rejeitaram a Jesus. Tudo isso estava no programa divino e já estava refletido, tipificado em José, o filho de Jacó, e também em Davi e em outros profetas. E agora, porquanto se abriu a dispensação da graça, vejam, vamos um pouquinho antes. Veja, Davi também, ou Samuel, não foi rebelde quando foi mostrada a visão de que ungisse Davi. Arriscou sua vida, usou a estratégia que Deus deu a ele, e então ungiu como rei, e depois o rapaz foi para o campo para trabalhar com as ovelhas. Quando aconteceu a guerra com os filisteus, Deus o guiou, Deus guiou todas as coisas para que estivesse ali, visse o que estava acontecendo e foi levar queijo e outras coisas a seus irmãos. Mas os seus irmãos, sobretudo o mais velho, disse: não, tu veio foi para ver a guerra, porque tu és rebelde, tu és assim. Ou seja, que era assim, desse temperamento. E ouviu o comentário de que quem vencesse esse gigante, o rei daria a filha. Seria genro do rei, daria riquezas e coisas assim. E Davi se interessou. E a quem não? E porquanto o Espírito de Deus estava nele, estava no plano de Deus que fosse assim. Quando está perguntando e perguntando, aparece Golias, e o Espírito de Deus se moveu dentro dele e ele já tinha perguntado: o que vão dar ao que vençam esse gigante? E agora chegou o tempo e levam ele onde estava o rei, porque o rapaz estava perguntando muito. E quando o levam, ele diz que vai enfrentar o gigante. Não está sendo rebelde à visão celestial, que o despertamento está vendo, porque ele está vendo que vai vencer o gigante e já está vendo por onde vai dar, onde que está o ponto fraco do gigante, onde vai atingir. Ou seja, ele tinha uma visão muito clara de que se seria rei, tinham que acontecer coisas para que obtivesse esse lugar. E quando levam ele ali a Saul, e Saul o vê, e com certeza pensou: os que são grandes aqui do meu exército, ninguém, muito menos eu, disse ele, agora vem esse rapazinho, vamos ver o que ele tem. E Davi fala em uma forma tão positiva e diz que o Deus que o livrou do urso e do leão o livrará desse também, desse incircunciso, e levantou a fé de Saul. Então colocam a armadura nele e não pode caminhar com a armadura. E se fosse Saul, muito menos, porque Saul era um gigante, um homem alto, e Davi era um rapazinho. Mas
tira toda aquela armadura e colhe com sua funda, que estava acostumado a se defender, procura 5 pedras lisas e sai para enfrentar o gigante e com o seu cajado. Foi isso que Davi colocou nas mãos de Deus, para que Deus usasse ele com essas ferramentas de guerras simples, rústicas. Mas se com uma vara, um cajado, Moisés saiu para libertar o povo, agora Davi tinha mais equipamento, o cajado, a funda e as pedras. Lembrem que é sempre uma obra de fé a que tem que ser feita para uma vitória divina. Vai, enfrenta-se ao gigante e obtém a vitória inexplicável, mas real. E lá, agora, certamente todos diriam, quando vai com a cabeça do gigante para o rei e entrega, mas a espada não entregou. Com a espada ficou como espólio de guerra. E agora tem que esperar que o rei cumpra a recompensa. E aí, pois, são esquivos depois de ter oferecido a recompensa. Quando tem que dar, são muito esquivos, mas tinha que cumprir a recompensa. Depois, mais à frente, já obtém a recompensa pela metade, e depois já se põe ciumento quando ouve Saul fica ciumento porque ouve que depois da vitória que Israel obteve, encabeçada não pelo rei, mas por Davi, começam as mulheres, as donzelas começam a cantar: Saul matou milhares e ficou contente, e Davi os 10 milhares, 10 vezes mais. E aí ficou ciumento, e em seguida pensa: agora só falta que deem a ele o trono também. Pois era isso que faltava, porque pertencia a Davi. Lembrem que Davi sempre representa, por seu 8º filho, o menor sempre vai representar a Cristo. Cristo em sua vinda, Cristo em sua primeira vinda e Cristo em sua segunda vinda. E ele vem em sua segunda vinda para se sentar no trono de Davi. E Deus vai reinar como foi prometido, por meio do Messias, para reinar sobre o povo hebreu. E aí vamos ter uma combinação de teocracia e monarquia. E isso nós veremos mais adiante em outras ocasiões. E agora, o que falta é que apareça o número 8. No tempo do reverendo William Branham, ele estava tirando o olho a uma bênção que tem aí. E por isso ele dizia que Davi era o número 7. Mas depois, em outro lugar, ele diz que o número 8, que é o número 8, é porque na Bíblia
tem um lugar que aponta 7 filhos, mas quando Samuel foi ungir Davi, aponta 8 filhos, e Davi era o 8º. E depois já a história, quando escrevem essa parte, onde aponta apenas 7, pois morreu um, e ficam 7. Porque na Bíblia não pode ter contradição. E agora, o 7 tem que aparecer no tempo final, depois da 7ª etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como apareceu o 8º, depois dos 7, pois vem o 8. Depois que apareceu o 7º mensageiro da 7ª era, 2000 anos atrás, da 7ª era judaico-hebraica, da igreja hebraica sob a lei, depois apareceu o 8º, e era João Batista. E era da família. Veio como parte da família, porque Maria e Elizabeth eram parentas. E agora na casa de Davi, a descendência de Davi, da qual vem Cristo, agora, por meio de Cristo, todos os crentes em Cristo nascidos de novo pertencem à casa de Davi. Simples assim. A casa de Davi, a descendência de Davi por meio de Cristo, e essa é a semente de Davi, a semente de Cristo, que são todos os que formam a igreja do Senhor. Agora vejam, de todos os filhos de Davi, nem todos seriam rei. De todos os que Davi tinha, Salomão foi o eleito para ser rei. Agora vai acontecer no tempo final o que aconteceu na primeira vinda de Cristo. Cristo venceu, o 8º sempre vai obter a vitória. Pertence à era eterna, à era perfeita, à era de ouro da igreja hebraica e à era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E obrigatoriamente vai se sentar no trono. E veja, de que forma? Quando Cristo esteve na terra pregando, ele sabia que ele era o herdeiro ao trono de Davi, e ele sabia que ele se sentaria no trono celestial com o Pai. Por isso, no capítulo 26, versículo 63 ao 65 de São Mateus, quando estão julgando, ele diz: e vereis ao Filho do Homem sentado à destra do poder de Deus. Ele não sabia. Ele sabia, e em Marcos também fala a mesma coisa. E agora, quando morre e ressuscita glorificado, depois sobe ao céu e se senta no trono celestial. E, consequentemente, recebe autoridade, poder sobre os céus e a terra. E a Escritura diz, em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21 em diante, que a Jesus estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Todas as hostes celestiais, todos os arcanjos com suas hostes celestiais, tudo está sujeito a Ele. Todos os reinos do mundo celestial e do mundo espiritual, mundo onde
mundo invisível está sujeito a ele. Tudo está sob o governo do trono celestial. Mas agora, o que será do trono de Davi, o qual Cristo é herdeiro? Cristo disse: ao que vencer, diz: eu estou à porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, vamos tocar nisso para termos um quadro claro. Diz, capítulo 3, versículo 20 ao 21, eis que eu estou à porta e bato. É a porta de uma dispensação, a da dispensação da graça. Pedro abriu no dia de Pentecostes e Cristo é a porta. Ao abrir o mistério da primeira vinda de Cristo, como Cordeiro de Deus e como o bode da expiação, efetuando com a sua morte o sacrifício de expiação por nossos pecados, e dando assim a conhecer que essa hora toda pessoa tem a oportunidade de crer em Cristo e obter a salvação e vida eterna. Nessa mensagem que Pedro pregou, que cobre isso tudo, encontramos que abriu a porta, Cristo abriu com a revelação que foi dada do céu, abriu a porta do reino dos céus, que é Cristo, e por meio dessa porta, por meio de Cristo, entramos ao reino dos céus, que está na esfera espiritual, mas que algum dia estará na esfera física nesse planeta Terra. E essa porta da dispensação da graça foi aberta, mas vai ser fechada, conforme São Lucas capítulo 13, versículo 25 ao 27, quando o pai de família tenha se adiantado e tenha fechado a porta. Mas também na parábola das virgens de São Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13, nos diz que à meia-noite se ouviu um clamor: eis que o esposo vem, sair a recebê-lo. E as virgens se levantaram, prepararam suas lâmpadas, e as insensatas disseram às prudentes: dai-nos dos vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagaram, já estavam apagadas, porque não tinham azeite. E as prudentes sim tinham azeite e precisavam ter suas lâmpadas acesas. Quando está de noite e não tem uma luz e está escuro, pode aparecer qualquer pessoa e você não saber quem apareceu. E, consequentemente, as virgens insensatas, por não terem azeite em suas lâmpadas, estão em trevas, estarão às escuras e não poderão ver a vinda do Senhor, simples assim, como aconteceu há 2000 anos atrás. Não puderam ver que aquele era o Messias. Não tinham azeite, o Espírito, para ter luz de Deus com relação à vinda do Senhor. Mas as prudentes verão a vinda do Senhor, o receberão e entrarão com ele às bodas, e a porta da dispensação da graça se fechará. Mas tem outra porta. Cada dispensação tem a porta de entrar a ele. E para isso se requer uma chave.
Em Apocalipse capítulo 3, versículo 7 diz: escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, isso diz o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Agora, para o tempo final, vai requerer a chave de Davi para abrir a porta da dispensação do reino, e o reino de Deus na terra é o reino de Davi. Para abrir essa dispensação do reino, para entrar a dispensação do reino, para obter a bênção da transformação física, será necessário que a porta seja aberta e que esteja se pregando o mistério da segunda vinda de Cristo, porque Ele vem para reinar, Ele vem para reclamar o seu trono terreno, e o reino terreno, que é o reino de Davi, trono de Davi. E na leitura que tivemos, veja, diz anterior, diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Alguém tem que abrir a porta. Ao que vencer, lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vai vencer é o que terá a chave de Davi e abrirá essa porta, a porta do reino de Davi, a porta da dispensação do reino, para que entrem a essa dispensação e entrem fisicamente ao reino de Deus, obtendo a transformação de seus corpos, e os mortos em Cristo recebendo a ressurreição em corpos eternos. Também nos diz que será na mesma forma em que aconteceu com ele. Pois diz: ao que vencer, lhe darei que se sente comigo no meu trono, o trono de Davi. Este é o trono de Cristo. Assim como eu venci, me sentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, que a mesma forma na qual o Pai fez com Jesus, Jesus Cristo vai fazer com o vencedor. E não vamos explicar muito aí, porque se abriria muito esse mistério do sétimo selo. Lembrem que aqui está o mistério. Lembrem que ali está o mistério desse sétimo selo. Lembramos que os judeus estão esperando o homem. Eles vão ver o vencedor, o que abrirá a porta da dispensação do reino, o que abrirá a porta do reino de Davi, e o reconhecerão, mas as virgens prudentes também o reconhecerão. Assim é que, assim como Cristo dizia: todo poder me é dado no céu e na terra, o vencedor também poderá dizer, pois diz: ao que vencer e guardar minhas obras até o fim,
eu lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro. Vai receber essa autoridade e poder sobre o planeta Terra, assim como Cristo obteve sobre o universo completo. Diz, e serão como vaso do oleiro. Assim que tudo isso, vejam, o mesmo que Cristo recebeu a nível universal, a nível de todo o universo, de todo o reino de Deus celestial, que inclui o da terra também, Cristo dará local como deu a Adão no jardim do Éden, que o colocou como rei no jardim do Éden para governar sobre todo o planeta Terra. E foi dado o título de propriedade e depois foi tirado. Como a Saul, que foi dado o trono e depois foi tirado. Mas esse título de propriedade, em Apocalipse 10, Cristo já o traz à terra, pois o toma em Apocalipse 5, o abre no céu, em Apocalipse 6, 7 e 8, tudo isso por aí está abrindo e são coisas contidas nesses selos, e depois o traz à terra para entregá-lo ao homem. O título de propriedade dos céus e da terra, o título de propriedade da vida eterna, o título de propriedade do reino terreno que Adão perdeu e do reino de Davi, tudo isso está incluído neste título de propriedade e dá a um homem para que o coma. Cristo, vejam, vem em sua primeira vinda, faz a obra para obter esse título de propriedade, obtém no céu, depois de terminar o seu trabalho de intercessor, e depois o traz à terra para entregar ao homem. Esse será o que se sentará com Cristo em seu reino. Simples assim. E nele estará Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, o selo do Deus vivo, se manifestando no tempo final e obtendo a vitória em todas as coisas que estão prometidas, que Deus realizará. Para esse tempo final, lemos entre as promessas divinas que tem uma visão de Deus. Isso é uma visão celestial. E o vencedor que vai vencer vai crer nessa visão celestial, não vai ser rebelde a essa visão celestial e vai trabalhar para que se faça uma realidade, vai obter a vitória juntamente com todos os ministros e todos os crentes em Cristo do tempo final. É assim que não seremos desobedientes, senão obedientes à visão celestial. Se chegam a perguntar por que estão construindo a grande carpa catedral, porque não somos rebeldes à visão celestial que já foi dada E se perguntamos, e vocês? Vocês que tiveram tantos anos, tanto tempo para fazer, por que não fizeram? A resposta é:
têm sido rebeldes, foram rebeldes à visão celestial. Não creram não creram na visão celestial, não creram que é literal, mesmo que eles também tenham parte no campo espiritual, pois pode se cumprir das duas formas, mas uma das formas obrigatória é a literal. E agora, podemos dizer que o grupo do último dia, a era de pedra angular, que corresponde ao número 8 e que corresponde a quem Davi estará representando no último dia, obterá a vitória, esse grupo de escolhidos de Deus, e conquistará todas as promessas divinas, incluindo a materialização dessa grande carpa catedral. Assim é que não temos nem um pingo, um ponto de dúvida quanto a isso. Foi profetizado assim, foi dito assim, e assim vai ser. E tudo está se preparando para a materialização dessa visão celestial. E ninguém mais poderá fazer uma realidade senão Deus, por meio de todos os escolhidos na etapa e na era de pedra angular, sob o ministério do último dia. Sob o ministério, vamos dizer, oitavo. E agora, estaremos vendo o respaldo de Deus, como temos estado vendo sempre por 30 ou 40 anos. Eu tenho estado vendo por quase 50 anos. E Miguel também esteve vendo a mão de Deus operando em toda a sua vida, no ministério que Deus colocou nele. E eu também tenho estado vendo a poderosa mão de Deus operando no ministério que Ele colocou em mim, e tenho estado vendo as bênçãos que Deus tem estado derramando sobre a sua igreja. De todos os tempos da igreja do Senhor Jesus Cristo, esse é o melhor. A era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo é a etapa onde vai acontecer a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa, os que vivemos. Nenhuma das etapas passadas existiu no último dia, apenas a etapa na qual nós estamos, e reconhecemos o nosso lugar no corpo místico de Cristo, que não é a quinta era, a era luterana, não é a sexta era wesleyana, e tampouco é a sétima era pentecostal, é a era da pedra angular. Reconhecemos a nossa posição e, consequentemente, o que o reverendo William Branham disse, quando a igreja noiva reconheça a sua posição, então virá o rapto. Assim aqui, estamos tranquilos nessa parte, seguros e agradecidos a Cristo pelo que Ele está fazendo no nosso tempo. Agradecemos a Cristo todas as bênçãos que Ele está nos dando,
e esperamos mais bênçãos da parte de Cristo. No cumprimento da visão da carpa, vai estar o nome de Deus, o nome da cidade do nosso Deus e o novo nome do Senhor. Foi Ele que disse, portanto tem que cumprir, porque é uma promessa. E Ele disse que vai escrever sobre o vencedor. Portanto, assim vai ser. Como vai ser isso? Pois vamos deixar isso quieto até que seja tudo aberto completamente, para que entendamos. E se não entendemos, estando nesses corpos, quando tenhamos o novo, o entenderemos. Assim que para se sentar no trono de Deus celestial, Jesus teve que ter o nome de Deus nele. Eu vim no nome do meu Pai, disse Cristo. Para sentar-se no trono de Davi com o Senhor, o que vai se sentar com ele no trono terá o nome de Jesus Cristo, o nome novo de Jesus Cristo, nome eterno de Deus e da cidade do nosso Deus. E terá que estar na era que segue a sétima era. Tem que estar na era que segue a era do precursor. O precursor disse, convém que ele cresça e a eu diminuir. Assim disse João Batista, e o reverendo William Branham disse, assim que vai ser paralelo ao que aconteceu no passado. O que aconteceu com Jesus e João Batista se repetiria em uma nova dispensação e em um entrelaçamento dispensacional, neste entrelaço da dispensação, onde se entrelaça a dispensação do reino com a da graça, onde lá estava se entrelaçando a dispensação da graça com a dispensação da lei. E estava se entrelaçando a mensagem de Jesus com a mensagem de João. Assim é que Jesus deu testemunho de João, identificando-o como Elias que tinha que vir naquele tempo. O que virá depois do reverendo William Branham vai testificar de que o reverendo William Branham realmente era o precursor da segunda vinda de Cristo. Era o Elias que tinha que vir na quarta manifestação do ministério de Elias por quarta ocasião. Lembre, na página 119 do livro de citações, por aí você encontrará, que ele diz, será paralelo em tudo. Já finalizando, esse parágrafo está na mão direita do livro de citações, já aí no final, em algum lugar diz, vai ser paralelo em tudo. Quando fala da terceira etapa e quando fala, eu não morrerei de velho sem que ele esteja aqui. Já tinha quantos anos? 100 anos. Ele também disse em outros lugares que o sétimo anjo estará na terra no tempo da vinda do anjo forte de Apocalipse 10, que desce do céu como livrinho aberto. Pode ser o sétimo anjo da sétima era, ou o sétimo anjo dos anjos das 7 trombetas. Para não pôr a coisa difícil para o grupo do sétimo mensageiro,
ao qual amamos tanto ao seu grupo como ao mensageiro sétimo, mesmo que já se foi, mas continuamos amando de todo o coração. E o vamos ver em seu retorno, jovenzinho. Assim como os santos do Antigo Testamento, quando ressuscitaram com Cristo, visitaram a muitos de seus parentes. Isso está em São Mateus, capítulo 27, versículo 51, em diante. Bom, São Paulo disse: não fui rebelde a essa visão celestial. Eu também digo que eu não fui rebelde a essa visão celestial da carpa, mas obediente à visão celestial. E quem mais? Cada um de vocês também, pois estamos braço a braço, crendo e operando. Porque muitas pessoas dizem: eu creio, mas não faz nada. Estes são os que creem de palavra, ou seja, que dizem de palavra da boca para fora, mas aqui dentro não creram. Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Ele disse, ele vai cumprir. Portanto, nós cremos de todo o coração. Eu creio de todo o coração, não esse ano, senão faz anos que eu tenho estado dizendo a vocês e tenho estado mostrando a vocês que essa visão, que é celestial e que não tem dúvida que veio do céu, se cumprirá. E aí é onde a glória de Deus vai ser manifestada em toda a sua plenitude e onde muitas bênçãos grandes virão. Está ligada à fé para o rapto, está ligado ao mistério do sétimo selo. Se cumpre a terceira etapa, e a terceira etapa é a palavra criadora sendo falada. Em torno da palavra criadora sendo falada, será que vai se cumprir essa terceira etapa e que operará tudo no cumprimento da visão da carpa. Obediente à visão celestial. E no plural, obedientes à visão celestial. Por isso estamos trabalhando juntos, porque somos obedientes à visão celestial. Tem sido uma bênção e um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, testificando a vocês da visão celestial, a visão da carpa e todas as demais visões que tenham sido dadas aos diferentes profetas, a Jesus também, aos apóstolos e aos 7 anjos mensageiros do Senhor. Não somos rebeldes à visão celestial que Deus tenha mostrado e trabalhamos na visão ou visões celestiais correspondentes ao nosso tempo. Como outros trabalharam na visão ou visões celestiais correspondentes ao tempo em que eles viveram, profetas e mensageiros de Deus. Bom, que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Ore muito por amanhã, que estaremos aqui novamente para receber as bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Orem muito por essa atividade de amanhã e por todas as que estarão se realizando em diferentes lugares da República Mexicana, onde o missionário Dr. Miguel Bermude Marim estará viajando e eu também estarei viajando
para cumprir compromissos de atividades. Bom, por aqui Miguel está esperando aqui. Já está no posto, já faz um tempo, Miguel. Já faz um tempo. Pode passar por aqui. Lembrem que no campo espiritual se come e se come mais que no campo físico. Bom, vejam também Ezequiel. Ele comeu um rolo, um livro naquele tempo era um rolo, as escrituras sagradas. E vejam, em Apocalipse, o livro é trazido para que uma pessoa o pegue e o coma. E é disso que tem que se falar à igreja e ao mundo todo. Do conteúdo escrito nesse título de propriedade que se come. Por isso depois diz, e é necessário que profetizes outra vez, tem que ser um profeta, para poder profetizar, que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações e línguas. Portanto, tem que estar na terra para profetizar sobre povos, nações e línguas. Esse é o mesmo que em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao 7, aparece com o Evangelho eterno para pregar aos moradores da terra. Aparece com o Evangelho do Reino, do qual Cristo disse em São Mateus 24, versículo 14, e será pregado a todas as nações, esse Evangelho do Reino, para testemunho. Vamos ler corretamente aqui, eu citei, assim, sem ler direito. Vamos ler direitinho para que fique registrado. Capítulo 24, versículo 13 ao 14, de São Mateus diz: mas o que persevere até o fim, este será salvo. E será pregado este Evangelho do Reino em todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E o Evangelho do Reino se prega por testemunho e para testemunha todas as nações pelo Espírito Santo, no mensageiro da dispensação do Reino com o Evangelho do Reino. E o que estará falando quando esteja pregando o Evangelho do Reino? Pois estará falando do reino. Do reino de Deus que vai ser estabelecido na terra, do qual Cristo disse: pois quando oremos, digamos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu, assim na terra, como no céu, ou aqui na terra. E isso vai ser no reino do Messias, onde será a vontade do Pai Celestial, aqui na terra. Porque na atualidade, por milhares de anos, se está realizando a vontade de pessoas, se está fazendo a vontade humana, mas no reino do Messias se fará a vontade de Deus, porque vai ser um homem conforme o coração de Deus, e os pensamentos de Deus vão ser transmitidos para ele governar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Assim é que vem tempos gloriosos para os crentes em Cristo nesse tempo final. Embora venham problemas para o planeta Terra, mas vamos sair antes dos juízos, antes que caiam os juízos divinos sobre o planeta Terra. E essa temporada, que será de 3 anos e meio, nós vamos passar muito bem na festa da ceia das bodas do Cordeiro. Bom, que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Já tivemos a segunda sobremesa, Miguel. Vamos passar por aqui, que Deus lhes abençoe e guarde a todos.